Isso, Taquari. Meu querido Taquari, muito obrigada mesmo, gratidão por você ter tirado seu tempo para estar com a gente. Se você quiser começar cantando, você pode. Se você quiser começar falando também, você que manda, você que leva o barco. Taquari, aqui, assim, aí você explica para, né, para a galera, assim, para todos nós, né, um pouquinho sobre essa coisa de ser um cantador, né, um cantador do seu povo. E essa coisa também de ser um pataxó e estar em Salvador, né, e aqui e lá, né, na aldeia aí em Salvador. Você tem muita coisa para falar para a gente. Vamos te ouvir. Boa tarde a todos, a todas, né? Tá todo mundo me ouvindo aí bem? Sim, sim. Certo. Então, eu sou um sujeito com múltiplas faces, com múltiplas perspectivas, muitas visões, né? As pessoas costumam às vezes falar de identidade, né? Eu falo que eu tenho múltiplas identidades, né? Eu sou pai, eu sou filho, né? Sou neto, né? Eu sou cantor, mas eu sou também não cantor aos moldes, né? Os moldes dos europeus, né? Enfim, esse que vocês costumeiramente conhecem aí, né? Eu sou, né, o dono do canto, né? O dono do canto é um cantor, né, nascido, né, através, né, dos dons espirituais, né, para cantar para Nhamisum, né, para cantar para os Naô, que são espírito, né? Nhamisum é o grande espírito que nós Pataxó conhecemos, se chama Nhamisum. E nós Pataxó, nós temos, né, um contexto de vida muito diferente de outros povos, né? É bom lembrar que cada povo tem o seu costume, a sua língua, o seu canto, né? E eu, né, eu sou reconhecido na minha comunidade como, né, uma pessoa que é cantadora, o puxador do canto, né? Eu puxo o canto, né, eu inicio o canto para depois os demais me acompanhar, né, aqui na comunidade, né, fazendo isso, né? Mas enfim, eu sou, né, sou estudante do direito, né? Estou já me formando, eu estou no 8º semestre, né? Eu também tenho uma formação em ciências sociais, né? Mais especificamente no campo da antropologia, né? Eu sou um lutador, né? Um lutador, um defensor das causas indígenas, das causas ambientais, né? Eu gosto muito de discutir também as questões étnico-raciais, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que vive, né, que tem, né, como lugar de viver debaixo do céu, né, e pisando na terra, né? É o meu lugar que eu escolhi, né, para viver, né? Que lindo. Então, assim, nós indígenas temos a nossa própria filosofia, né? Eu vou para a universidade, mas eu estou na universidade de certa maneira, né? Mas prefiro a filosofia da floresta, né? Então, a floresta, né, ela é a nossa escola, né? A grande escola nossa indígena é a floresta, né? A floresta nos ensina muito, né? E, e eu estou aqui para bater um papo com vocês, para conversar, falar um pouco dessa minha experiência, né? Mas eu estava pensando agora há pouco aqui, hoje é lua cheia, não é isso? Ou vocês não... Sim, hoje é lua cheia, hoje é o dia da lua cheia. É hoje mesmo. Sim. Isso aí. Apesar de aqui hoje estar chovendo muito, Taquari, a gente não vai talvez poder ver a lua. Mas é a lua cheia. Lua cheia, com certeza. E nós Pataxó, temos uma ligação muito grande com a lua, né? A lua é nossa avó, né? A lua
nossa avó. E a lua tem uma ligação forte conosco, né? E eu vou cantar uma música para homenagear vovó Lua, né? Eu vou Que começar lindo. cantando esse canto, né? E trouxe uma maracá aqui e vou começar a cantar, né? Antes de iniciar, né, o nosso bate-papo, né? Awe mayo ina, awe mayo inche, awe mayo ina, awe mayo inche. Ejida meu na ho, na o machana we. Ejida meu na ho, na o machana we. Awe mayo ina, awe mayo inche, awe mayo ina, awe mayo inche. Ejida mena o machana we. Ejida mena o machana we. Oh! Oh, Pois é isso, né? Eu tenho muitas histórias, né? Tenho muita experiência de vida, né? Hoje eu tenho 36 anos, né? Já vivi, né, um pouco e quero viver muito mais, né? E eu vivo trocando experiência, né? Conhecendo novas pessoas, novos lugares, batendo papo. E uma das coisas que eu gosto bastante de discutir, de debater, é sobre a cultura, né? Sobre a identidade, sobre a história, né? O nosso irmão, nosso parente cacique Lázaro Quiriri, ele costuma dizer que um homem que não tem cultura, né? Sabemos que cultura, todo mundo tem cultura, né? Mas aquele que não conhece, ele está falando da sua história, está falando da sua identidade, né? Ele denominou de cultura, né? Cacique Lázaro diz, a pessoa que não tem cultura, né, que não conhece a sua história, ele é como folha, que é carregado pelo vento, como folha seca que vai para lá e que vai para cá, né? Então, é assim que eu quero começar essa conversa, né? Conforme o cacique Lázaro nos ensinou, né? Porque se você não conhece a sua história, se você não conhece, né, a sua identidade, você é dominado, levado pelas pessoas. E os povos indígenas são povos fortes, são povos guerreiros porque conhecem, né, a sua história, a sua verdadeira história, a sua cultura, sabe de onde vem e para onde ele vai, né? E sabe que eles não necessitam da cultura europeia, né, para se sentir melhor, para se sentir mais forte, né? Porque nós, povos indígenas, temos a essência, a força da mãe terra, da mãe natureza, e isso tudo nos basta, né? Então, eu começo a falar disso, né? Da cultura, que a cultura indígena é uma cultura extremamente forte, porque nós somos povos com muita espiritualidade, né? A nossa espiritualidade é com base, sobretudo, né, na Mãe Terra, né, na natureza, né, no chão, na Mãe Terra. Essa que as pessoas apenas vê um lugar para morar, para plantar, mas nós entendemos que a terra é nossa mãe, né? Nós respeitamos a terra, o território, né? Então, nós, povos indígenas, temos uma relação muito diferente. Nosso modo de viver, de ser e de sentir não é com base no capital, não é com base no lucro, né? Nós somos povos espiritualistas, povos que ouve o som da floresta, né? Que ouve, né, o som
da Mãe Terra. Né? Às vezes as pessoas podem achar besteira isso, mas a terra fala com a gente, a floresta fala com a gente. Só que muitos já perderam, né? Já perderam e nem querem ter essa relação. Né? Acham que a floresta é apenas matéria-prima que pode ser destruída, né? Para o uso dos humanos. Né? Apenas vê como matéria-prima, como um objeto que pode ser moldado para ser qualquer coisa. Né? Mas, enfim, eu sou pataxó, nascido na aldeia Boca da Mata. Nossa aldeia Boca da Mata fica dentro, hoje, que é conhecido como Parque Nacional do Monte Pascoal. Né? Antes dali ser parque, ali sempre foi território indígena. Né? E até hoje, os nossos irmãos lutam, né, para resistir e existir dentro desse parque. Né? Quem criou esse parque foi nossos opositores, né, que queriam nos tirar desse território. Né? Então, nós, Pataxó, somos um povo guerreiro, um povo, né, resistente. Né? Imagina aí que nós estamos com mais de 500 anos de luta nesse país, né? Mas não conseguiram nos tirar do nosso território. Né? Porque nos tira, mas nós voltamos para ele. Porque a terra nos chama, a floresta nos chama, os espíritos nos chamam. Né? Então, a cultura indígena, né, de modo geral, é uma cultura da espiritualidade, né? Uma cultura dos Naô, né, que são os espíritos. Né? E o nosso modo de vida, nosso modo de ser e de viver, e queremos discutir também, eu não sei, eu estou começando a falar assim, eu não sei como é que, qual a metodologia que vocês estão pensando, né? Se eu posso ir falando, depois a gente vai discutindo. Pode, vai falando, depois a gente para um pouquinho para alguém perguntar, mas você está engatado aí, está ótimo. Não é, minha gente? Então, vá, fale, Taquari. Tá certo. Depois a gente pergunta. Eu quero falar um pouco. Eu ia falar pensei em falar algo aqui, mas eu vou retomar aquilo que eu acho, né, importante, que é aquilo que vocês começaram. Né? Eu vou pegar no caminho que vocês deixaram para mim pisar, que é a ideia da invisibilidade indígena, né? Que é a ideia, né, dessa negação dos povos originários. Né? Nós não desaparecemos, nós, né, não sumimos, né? Nós apenas fomos excluídos da história. Né? Nós somos os excluídos da história. Né? Porque até aqui é preciso que vocês lembrem, o que até aqui tem sido escrito da história do Brasil, da história do mundo, ela foi escrito a partir de uma perspectiva, que é da perspectiva, né, do colonizador, da perspectiva, de modo geral, da perspectiva eurocêntrica, da perspectiva estadunidense, e não é a partir da perspectiva, né, dos nativos, dos povos originários, né, daqueles que sempre lutaram para manter o seu território e a sua cultura. Nós, povos indígenas, né, fomos excluídos porque não se aceita nós do jeito que nós somos. Né? Nós, povos indígenas do Brasil, hoje somos mais de 350 povos que falam mais de 274 línguas diferentes. Vocês sabiam disso? 274 línguas diferentes. Uhum. Não estão falando de tupi. Os índios falam tupi. Isso é bobagem. Né? Primeiro, que quando o uso dessa palavra índio esconde uma faceta enorme, né? Uma carga preconceituosa, né? Carrega a negação nela por si só. Porque quando se fala índio, né, vira uma espécie de um ser mitológico, né, comparado a caipora, comparado a Saci Pererê, comparado às várias outras lendas. O fato é que não querem
mostrar nossa verdadeira face, quem verdadeiramente nós somos. Nós, povos indígenas, né, temos a nossa cultura própria, a nossa história própria. Né? Aqui, né, na época da colonização, né, um sujeito chamado de Pero de Gandavo, né, dizia que nós, povos indígenas, não tinha fé, não tinha rei e não tinha lei. Isso foi um período da colonização. Né? E esse tipo de pensamento, né, ele dizia assim, que os indígenas não usavam a palavra F porque não tinha fé. Não usava a palavra R porque não tinha rei. E não usava o L porque não tinha lei. Né? Uma bobagem que ficou marcada em todo o pensamento, né, sobre os povos indígenas. Não pelos povos indígenas, mas sobre os indígenas. Então, as pessoas acham que nós, povos originários, nós, povos indígenas, né, não temos né, nossas próprias organizações, que é tudo bagunçado, né, que aqui é terra de Tupiniquim. O que é terra de Tupiniquim? Qual é o contexto que se usa a terra de Tupiniquim mesmo? Para dizer que aqui é a terra de ninguém. Uma terra, né, onde impera a baderna, a desordem. Mas não é assim. Essa é a narrativa, né, que os não índios, de modo geral, de pensamento colonizador, né, quer transmitir para a sociedade sobre nós. Mas nós, povos indígenas, temos consciência de que é preciso travar uma luta nessa arena, que é uma disputa de narrativa. A disputa de narrativa é preciso ser feita, porque até agora quem está falando e ganhando os espaços de poder, né, os espaços na universidade, os espaços, né, nos vários lugares onde o conhecimento transita, é a narrativa colonizadora. É a narrativa que diz, né, eles moravam em oca. Eles tomavam banho com frequência. Eles usavam cocá. O lugar relegado para nós é o passado. Todavia, nós somos povos do presente. Nós somos povos do agora. Povos contemporâneos de vocês. É preciso entender e compreender por que nós somos excluídos da história. Por quê? Por que os povos indígenas não têm chance nesse país? Por que os povos indígenas são excluídos, marginalizados, açoitados, sendo atacados constantemente, tratado como estrangeiro dentro do seu próprio território? O fato é que nós não, né? O pensamento colonizador, né? Essa estrutura é extremamente racista. A resposta é o racismo contra os povos indígenas, que não deixa os indígenas viver. Porque não nos aceita como nós somos. Não aceita do jeito, né, que nós estamos. Os povos indígenas somos do ponto de vista cultural, é diferente, lógico. Mas do ponto de vista biológico, somos todos irmãos, somos todos, né, com olho, com boca, chora, sente dor, ama, desama. Então, somos todos assim, mas infelizmente o racismo é muito forte contra os povos indígenas. Eu tenho me debruçado sobre a questão do racismo no Brasil, mas fica parecendo que o racismo é algo restrito aos negros. Parece que somente os negros sofrem racismo. E aí a gente esquece que os povos indígenas, todos os dias, são açoitados, marginalizados, discriminados, excluídos. Mas a gente acha assim, não, é porque
é porque eles não querem, porque eles não lutam. Como já me disseram muitas vezes, os índios, vocês não lutam quase, né? Porque a gente não vê você fazendo protesto, porque você não vê vocês fazendo isso ou aquilo, né? Ou seja, o culpado de estar nessa situação somos nós próprios. O pensamento racista, né, colonialista, quer que a gente pense assim, né? A miséria que nós estamos, que muitos povos indígenas estão, né, sendo relegados, estão assim porque eles próprios querem, né? Então é preciso a gente experimentar, ensaiar novas narrativas, novos pontos de vista, né? Por exemplo, a narrativa nativa. A narrativa nativa é você ouvir o nativo falando de determinado fenômeno, falar de determinado tema, né? Você ouvir a partir daquele que está sendo humilhado, que está sendo injustiçado, né? Chega, poxa, a gente até aqui a história do Brasil tem sido escrita pelos colonizadores, por seus filhos e netos. Nós, povos indígenas, os negros, os ciganos, os quilombolas, né? Nós não estamos tendo a mesma visibilidade, né? Os nossos trabalhos acadêmicos não têm tanta visibilidade quanto dos brancos, né? É preciso que a gente compreenda que o país é racista, que o país faz exclusão, né, de brasileiros, né? Que um brasileiro que tem mais dinheiro e que tem uma cor, né, branca, ela tem mais acesso aos locais, ela tem maiores chances, né? Então, assim, eu que sou um indígena, mas eu tenho né, um avô que era negro. E aí eu sou um índio negro, pode dizer assim, né? Que eu ganhei um pouco das aparências do meu avô, mas não deixo de ser indígena, né? Porque hoje em dia a cultura, a identidade, ela é extremamente política. A identidade é política, né? Você afirmar que você é um indígena, né? Você usar a sua pintura, né? O seu cocá, não como obrigação, né? Mas no momento correto que você deseja, é um ato político, né? Quando eu canto a minha música, a música do meu povo, é um ato político, né? Então, assim, esse discurso, né, esse debate das questões étnico-raciais é um debate que precisa ser mais, né, estimulado dentro da universidade, mas de forma séria, né? de forma a ouvir, né, os protagonistas, de ouvir, né, aqueles injustiçados, discriminados, né? E, enfim, eu acho melhor a gente ir dialogando, né, conversando. Eu não sei o que vocês estão refletindo sobre isso que eu estou falando, né? Porque são É, muitas coisas, né? é muita coisa. Nara, Eu queria avisar eu queria avisar que o Fabiano também entrou na nossa roda, na nossa conversa, ele já está por aí. Que bom. Oi, Fabiano. E ele não se Oi. apresentou porque quando ele chegou a gente já estava na conversa com o Taquari. E talvez também, Maria Eugênia, fosse bom a gente ver se alguém mais se alguém tem algum tipo de questão que gostaria de perguntar para o Taquari, contar um pouco, falar, porque Isso. algumas coisas que eu acho que são super importantes, o Taquari está tocando em vários aspectos, né? E como ele diz, né, que ele é um indígena pataxó e explicou que tem tantos povos, tantas línguas, tantas diferenças. Falou também um pouco sobre ser um cantor de seu povo, dono do canto, né? E sobre essa situação de invisibilidade, que eu acho que é muito presente mesmo, e a gente percebe isso, por exemplo, dentro da universidade, né? Dentro da UFBA a gente percebe, tem um grupo de estudantes indígenas lá. Salvador é uma cidade que tem muitas pessoas indígenas vivendo em Salvador, mas isso é invisibilizado, né?
Mas aí abrir para ver se alguém tem alguma pergunta mais para o Taquari, tem curiosidade de saber mais sobre o que ele pode nos trazer. Acho que é uma conversa aberta, né, Taquari? Deixa a galera te perguntar um pouco, né? Para ver para que rumo que Porque, vai. Lid já levantou a mãozinha dela. Então vamos lá. porque se eu deixar eu falar, eu vou ficar a tarde toda falando, né? E aí eu prefiro mais a gente ir canalizando, né, os assuntos que vocês querem mais ter acesso, Isso. ver. Lidiane quer falar. Fale, Lid. Eu tenho uma questão, porque uma vez eu participei de uma roda de conversa aqui em São Francisco do Conde, porque aqui tem uma universidade, né, chamada Unilab, que faz a integração com povos de lá da África. E aí surgiu uma questão muito interessante para uma dessas pessoas, né, um desses africanos, aí perguntaram a ele assim: você está em um país que é conhecido por ter uma cultura afro-brasileira, ou seja, o Brasil que guarda um pouco da cultura da África. E perguntou para ele: o que você reconhece aqui no Brasil que guarda um pouco da sua cultura? E aí ele pegou e respondeu: sinceramente, eu não reconheço nada. E aí eu fiquei assim: como assim? Ele não reconhece nada aqui e tal. E aí vem discutindo muitas coisas: o candomblé, religião de matriz africana, comida, nananã. E eu vejo que realmente, ou seja, daquele tempo para cá, é muito difícil a gente tentar manter, né? Eu estou falando de uma perspectiva mais do povo negro, manter essas tradições, né? Como foi que esse povo conseguiu guardar essa cultura, essas músicas, essa dança, essa comida? Então, minha pergunta, Taquari, é, tipo, quais são as estratégias que sua aldeia usa para continuar, ou seja, para manter essa cultura, essas tradições que vem sendo trazida há muito tempo, de avô para filho, para pai. Eu gostaria de saber isso. Quais são essas estratégias que sua aldeia usa para tentar manter essas tradições do seu povo? Tá certo, Lidiane. É uma pergunta, para mim, muito facinha, né? Assim, porque não há melhor estratégia de resistência, Lidiane, de que você ser você mesma. Mantenha o seu cabelo crespo, né? Do mesmo modo que eu mantenho o meu, né? Que também, de certa maneira, tem um meio caracolado, né? No meu caso, eu sempre, quando eu vou nos espaços, eu coloco a minha pintura indígena. Eu me assumo. Essa é a maior contribuição e o maior ato de resistência. É você se assumir enquanto, né, negra, enquanto indígena. Você ser você mesmo. Esse é o grande trunfo que a gente deve fazer. Né? Eu, inclusive, quando eu começo o meu diálogo, que eu começo cantando uma música na minha língua, eu estou sendo eu mesmo. Então, esse é um ato de resistência. Né? Quando eu conto as histórias dos meus ancestrais, né? Quando eu vou para os espaços de poder que querem discutir a Europa no século XIX, né? E eu digo, não, eu quero discutir o conflito, né? Eu quero discutir a escravidão, né? Que gerou tantos males para os negros e indígenas. Quando eu toco em temas que dói na ferida, eu estou sendo, né, resistência. Quando eu penso fora da curva, quando eu não vou, né, na mesma perspectiva do pensamento colonizador, eu estou sendo resistência. Então, assim, a resistência está dentro de nós mesmos. Né? Academia, sobretudo, Lidiane, academia, sobretudo, né, o pensamento mais pós-moderno, né, o pensamento de natureza mais, né, neoliberal, vai tentar construir uma narrativa, né, que o passado precisa ser esquecido. Que o passado foi o tempo ruim. Que o passado é o tempo das trevas. Que o passado, né,
é negativo, então a gente deve esquecer o passado, deixar o passado de lado e construir um futuro. Essa narrativa é uma narrativa que a gente precisa rechaçar, né? Porque, na verdade, o que está se tentando esconder aí, né, é o lugar da ferida, é o lugar do conflito, né? Porque lá no passado foi que os nossos ancestrais foram açoitados, né? Foram humilhados, onde houve a escravidão, onde houve o genocídio, né? E eles não querem discutir isso. E é a partir disso que vai gerar todo um desdobramento, né? Para a gente chegar aos nossos dias, para depois pensar o futuro. Se a gente não pensar essas coisas, aí a gente também não está sendo resistente, né? Então a gente precisa ser resistente sendo nós próprios, defendendo as nossas bandeiras, defendendo aquilo que é coletivo. Porque para nós, povos originários, para nós, povos indígenas, a nossa luta, Lendiane, não é uma luta individual. A nossa luta, o nosso sonho é coletivo. Então, é por isso que nós continuamos a viver, né? Nós continuamos a pensar e a existir a partir da coletividade, a partir da ancestralidade. E defendendo isso, nós estamos defendendo, né, nosso povo e estamos sendo resistência, né? Não sei se respondi legal nessa, né? Mas eu acho que é por aí. Tem mais alguém inscrito? Se não tiver, eu quero fazer uma perguntinha. Tem mais alguém de mão levantada aí, Maria Eugênia? Você está vendo? Manuela, tá de mão Vai lá, dada, Manu. mão pra Então me cima. escreve depois, tá? Beleza. Eu queria dar um reforço nisso aí que Lidiane falou, que é muito pertinente, né? De ter essas experiências de africanos de diversas partes da África não se reconhecerem aqui, não reconhecerem notas de sua cultura, não é nem pelo fato de você que aqui no Brasil você não tenha basicamente um da cultura africana, mas é justamente por isso, porque como os pataxós nós não tivemos a unidade, vieram trazidos pretos e pretas de diversas etnias, de diversas partes da África. Então, até no próprio candomblé, que é uma religião, né, de descendência africana, mas ela em si é uma religião eminentemente brasileira. Você não vai ter na África cultos, por exemplo, de Oxóssi, que é tão forte aqui. Na África você não tem mais o culto ao Oxóssi, que já se perdeu, porque o pessoal de Queto que veio já foi distanciado do outro pessoal de Queto, entendeu? Aqui a gente ficou muito sozinho, e aí vem isso que Taquari fala da negação. A negação em cima do povo preto, assim como do povo indígena, que é um meio de colonização, foi muito forte. Se eu acho que ficou muito mais assegurado aos povos originários conseguirem manter, porque Pataxó estava perto de Pataxó, Quiriri perto de Quiriri. E aí eu faço essa pergunta, uma pergunta para você, Taquari. Como é essa troca entre os povos originários? E essa outra questão que você falou da palavra índio, que eu gostei muito desse ponto que você falou, que eu até anotei aqui. O termo índio, né? Ele é... Cadê, meu Deus? Porque eu anotei. O termo índio, ele é utilizado para descaracterizar, para dar uma unidade que não existe, né? Para fazer como se tudo fosse uma coisa só. E não é, porque a gente sabe que cada nação é uma. Aí eu queria que você falasse como é essa troca entre os diversos povos indígenas, e assim, qual é o termo que a gente pode começar a desconstruir esse termo índio e o termo para a gente construir e utilizar um termo que esteja
empoderador dos povos originários? Bem, eu tenho feito alguns diálogos, né, com o meu amigo, meu irmão, Daniel Munduruku. Não sei se vocês conhecem, né? O Daniel é um sujeito, né, indígena da etnia Munduruku, né? Ele tem diversos livros publicados, né? Ele tem, acho que, mais de 50 livros publicados, né? Ele tem doutorado, né? Mas enfim, ele é uma pessoa que discute legal essa questão, sobretudo do conceito de índio, né? Mas eu já vinha fazendo esse debate já faz um tempo, né? Faz um tempo que eu tenho levantado essas questões, porque é importante falar sobre isso por conta da escola, por conta da questão educacional, da questão pedagógica. Se eu for perguntar para você, Manuela, qual é a etnia do índio do livro didático? É de onde esse índio que o livro didático diz? É de que tempo? Generaliza total, não é? E tira essa identidade. Não diz, é só uma figura. Não é Munduruku. Não diz que é isso, não dá a identidade que aquele povo requer. Uhum. Nós somos povos. Nós somos povos indígenas, né? Nós entramos em conflito no sentido do debate na década de 80, porque os povos indígenas queriam colocar povos indígenas na Constituição. Eles não queriam comunidades indígenas, né? Eles não queriam índio, eles queriam povos. Nós somos povos, né? O povo Pataxó é um povo, né? O povo Tupiniquim, o povo Yanomami, nós somos povos. A grande questão e o grande conflito que se vive no Brasil é a negação que nós somos, né, uma população, não somos população, mas povos multiétnicos, multiculturais, né? São vários povos no mesmo caldeirão, né? E a gente quer dizer ainda que somos todos, né? Como é que eu poderia dizer? Somos um país único, né? Como sempre tentar, de certa maneira, né, uma unidade que nunca existiu. Não existe, porque nega a identidade do outro. Ainda mais que eles têm línguas diferentes, né, Aquário? Exatamente. Então, assim, nós não somos homogêneos, nem entre nós, povos indígenas. Não há homogeneidade entre os povos indígenas, quanto mais entre toda a população brasileira, né? Perfeito. Entendeu? Porque nós, Pataxó, era inimigos mortais do povo tupinambá. Os tupinambá tinham uma cultura da guerra, vivia para dominar o outro, mas não era nos moldes capitalistas, é bom lembrar, né? Os tupinambá não ganhava dinheiro, né, explorando ninguém, né? Os tupinambá tinham escravos, mas os escravos a outros moldes, né? O escravo podia casar, podia ter filho dentro da própria conjuntura tupinambá, que é muito diferente da escravidão, né, capitalista, né? Então, assim, hoje nós nos aproximamos e temos uma boa relação com os tupinambá, porque acreditamos que nós temos um inimigo maior, que nos oprime e que quer a morte tanto de nós, Pataxó, quanto de Tupinambá e de todos os outros povos indígenas do Brasil, né? Então, nós, povos indígenas, temos essa consciência
né, de que precisamos cada vez mais nos unir, que precisamos cada vez mais, né, formar, né, coalizões, não somente com nós mesmos, povos indígenas, mas com os negros. Aí é a pergunta que vai, Emanuela, né, que a gente precisa refletir sobre isso. Por que que os humilhados, os injustiçados, os excluídos, eles estão separados uns dos outros? Por que que, Interesse é por que que os interessante para negros... o dominador do Taquari. É aí que ele enfraquece a gente, desunindo. Você sabia que no candomblé tem o caboclo? Por que tem a presença do caboclo? Eu estava ouvindo uma mãe de santo falar. É porque a gente chegou nessa terra e o dono da terra era o índio. Então, o preto que chegou aqui não podia começar a reverenciar os seus deuses sem reverenciar os deuses do dono da terra. Você entende? Então, assim, você não pode deixar essas pessoas dominadas se unirem, porque elas ficam fortes. Era justamente isso. Isso é uma técnica, Manuela. Isso é uma técnica que ela vem sendo colocado, né, em uso desde a colonização. Quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, né, chegaram aqui, a população de indígena, dos povos indígenas aqui, girava em torno de 5 a 10 milhões de indígenas. Eu estou falando de 5 a 10 milhões. Na década de 60, esses 10 milhões, cerca de 10 milhões, foram resumidos a 150 mil indígenas. Falei 150 mil indígenas na década de 60. Aí a pergunta vem, por que que nos livros didáticos não conta que o maior holocausto, que o maior genocídio foi contra os povos indígenas? Para que silenciar isso? Por que que a universidade insiste, né, em negar os povos indígenas? Porque é preciso tocar o dedo na ferida, né? É preciso tocar o dedo na ferida, porque, por exemplo, nas universidades da UFBA, eu já fiz esse debate lá, por exemplo, lá no Instituto de Letras. Né? No Instituto de Letras, por exemplo, já botei o dedo na ferida, já fiz essa pergunta. Nós, aqui, povos indígenas do Brasil, nós temos 274 línguas catalogadas, falante nos dias de hoje. Ela falada, não está morta não, né? Vários povos, né? E junto tudo dá 274 línguas. Mas o Instituto de Letra, por exemplo, que está mais perto da gente, não escolheu nenhuma sequer para um estudo acadêmico. Então, assim, nós somos doutrinados, nós somos, né, na verdade, né, dentro da... Aí eu já voltei a partir para uma outra questão que até a Mara Vanessa falou aí, e que é importante a gente, né, nesse momento, pontuar, né, que a universidade, né, é o lugar do debate, é o lugar da produção do conhecimento, mas, acima de tudo, é o lugar da alienação. Se nós, né, que somos povos, né, que temos uma cultura, que temos uma história, né, e que sabemos de onde vimos e para onde queremos ir, se a gente não tomar as rédeas da situação, nós seremos, né, escravizados e dominados mais uma vez, mas não é a dominação, né, perdendo a liberdade conforme no passado houve o cativeiro, mas a dominação pela mente. Né? Seremos negros e indígenas reproduzindo a filosofia e o modo de ser e de viver europeu. É entrar na universidade sendo um povo indígena e sair falando como se fosse um gringo, né? Falando, né, da Europa, falando, né, de coisas que nada tem a ver com nós, né?
A gente não sou contra a gente aprender conhecimentos de outro povo, de outro país, mas a gente tem que sim dar prioridade naquilo que nos toca, aquilo que a gente vive, né? E a universidade, às vezes, ela ignora esses debates, né? Porque dentro do centro de pesquisa, das várias... Primeira coisa, né, que eu estou aqui com duas professoras aqui, né? A professora Mara Vanessa né, e a professora Maria Eugênia. Maria Eugênia, e que pode nos ajudar, que esse debate também, Maria Eugênia, é um debate de descolonização, né? Claro, E é por isso que a gente está aqui. pensamento, né? E assim, na universidade a gente percebe nitidamente que há as linhas de pesquisa. Tem a linha de pesquisa, né, tratando de vários temas, mas as linhas de pesquisa que tratam da temática indígena, elas são extremamente escassas, né? São pouquíssimas, né? E assim, e ela começa a surgir um pouco mais com essa nova configuração que é o ingresso de indígena na universidade. Porque antes era quase que zero, né? Pouquíssimo, né? Pessoa trabalhando com essa temática, né? E a professora Mara Vanessa, né, certamente não me deixa mentir, que era muito rara, são poucas as pessoas, né? Ela, inclusive, é uma dessas pessoas, né? E essas linhas de pesquisa, né, às vezes nos confunde. Nos confunde, sabe por quê, Manuela? Porque, por exemplo, meu campo de atuação na atualidade, meu campo de pesquisa e de atuação na atualidade é o direito, né? E me recordo, eu vou falar isso que tem tudo a ver também com o que a gente está discutindo aqui, né? Um sujeito, que eu não vou aqui, né, dar nome, né, entrou na universidade, no campo no estudo do direito, e aconteceu o seguinte, né? As linhas de pesquisa, né, que ele foi estudar era uma linha de pesquisa muito distinta da realidade que ele vivia, né? O sujeito vivia num assentamento, né? MST. Lutava pela reforma agrária e tudo mais. Aí, de repente, ele entra na universidade e começa a entrar nos grupos de pesquisa, né, que estudam posse, propriedade. Isso no grupo dos elitistas, né? E aí depois ele vai e passa toda a formação dele estudando esse negócio. Quando ele volta, quando ele termina o estudo, a graduação, ele volta para o assentamento dele e vai dizer que essa galera toda, né, precisa sair dali, né, porque eles estão invadindo a propriedade alheia, né, e que a luta deles são injusta. Então, assim, a universidade... Esse cara é um desgarrado. Fez o contrário. Então, o caminho dele fez o contrário. Presta esse tipo... louco. Né? Então, assim, a universidade ela gera essa distorção também. Tem que prestar Nós precisamos entrar na universidade, né, para transformar a universidade e não para ser transformado por ela, né? Nós devemos entrar na universidade não apenas com o nosso corpo, mas principalmente com o nosso intelecto, com o nosso modo de ser e de viver, né? Trazendo, né, as nossas experiências, trazendo, sobretudo, um novo paradigma epistemológico para a universidade. Porque esse paradigma que a gente, né, eurocêntrico, ele já está esgotado, né, já está saturado, ninguém aguenta mais. E não nos contempla. É preciso que a gente, né, entre nessa arena, né, essa arena do debate de narrativa, porque, na verdade, é um debate de narrativa, é uma disputa de narrativa, e trazer a nossa narrativa, né? Por que, por exemplo, que
Até agora estudo, já estou finalizando o curso do Direito, mas não vi sequer uma linha ou algum professor falando do direito dos povos indígenas, do direito, será que os incas, os astecas, os maias, essas grandes civilizações, eles não tinham direito? Com certeza tinha. Não pensavam? Então, isso é um debate sério, né? Existe, por exemplo, bom a gente pensar, quando você fala incas, maias, astecas, é bom a gente pensar o que é o movimento indígena, por exemplo, pensando em termos de América Latina, esse conceito de bem viver, o conceito de mãe terra como um ser jurídico, né? Que está na Constituição da Bolívia, que está na Constituição do Equador, né? Bolívia? Bolívia, Equador, como é que essas coisas vieram sendo trazidas, né, esses conceitos. Por exemplo, o desejo do Estado boliviano, uma certa época isso não andou muito para frente, mas existe essa intenção de revisitar o direito, em vez de ser um direito com bases latinas, no direito latino, no direito romano, ser um direito com base no direito indígena. Mas isso é um caminho muito longo para ser percorrido. Agora, eu estou um pouco preocupada com o seu tempo. Nesses princípios mais ancestrais. Eu estou um pouco preocupada com o tempo do Taquari, porque ele vai ter uma outra reunião depois. Eu queria fazer trazer o assunto para um outro campo, se der tempo ainda, Taquari. Por isso eu queria fazer uma pergunta para você. Sim, pode ver. Eu estou preocupada. Eu sei que você tem que depois passar para outra, né? Mas eu estava querendo que. Mara, deixa eu só dar um pitaquinho bem pequenininho para passar para você. Tá, à vontade. Sabe, Taquari, esse nosso encontro hoje, viu, Taquari, esse nosso encontro hoje aqui, justamente diz dessa fenda que a gente tem que abrir urgentemente na UFBA. Nós somos da UFBA, isso aqui é um trabalho de extensão da UFBA, porque a gente sente hora, já passou da hora, já passou muito da hora da gente reverter isso. E toda essa fala que foi puxada a partir da primeira pergunta, da visibilidade, nós estamos com esse projeto querendo avançar, querendo compreender a espiritualidade, a nossa ligação com tudo isso. Onde é que está a linha que nos liga a tudo isso que é dos povos indígenas, que é do seu conhecimento, da sua alma. Por isso que nos interessa estar aqui mais vezes com você. Agora vou passar para a Mara. Ótimo, porque você deixou o fio da meada que eu estava querendo puxar também. E que eu queria que o Taco aproveitar esse tempo final aqui do Taquari conosco, para pedir para você falar um pouquinho para nós, Taquari, sobre, por exemplo, a importância dos sonhos, né? A importância dos sonhos para essa questão dessa resistência, da questão da cultura, da questão da ancestralidade, dessa passagem do conhecimento, né, e dessa renovação. Então, um pouco sobre a função dos sonhos, a função dos cantos. Você é um cantor do seu povo, né? E isso é de uma importância enorme. Então, falar um pouco sobre isso. E talvez você pudesse dar um toque assim, para o pessoal, porque eu acho que a maioria não deve conhecer, por exemplo, sobre o movimento do Pachorrã, que é um movimento super interessante, específico né, de vocês aí do povo Pataxó, e muito especificamente dessa área aí do Pataxó, para dar uma ideia, por exemplo, do que isso significa, né, em termos do movimento, do movimento da cultura, sempre ligada na sua ancestralidade, mas também completamente indo no movimento da vida, né? Então, eu pensei nisso, em você falar um pouco para a gente sobre esses aspectos do canto, do sonho, o papel disso, né? Que responde à pergunta de Lide, quer dizer, que são estratégias, né, Mara? Também, exatamente. Então, que você falasse um pouco sobre esse campo aí também, Taquari, se você puder falar sobre isso, tá? Eu já iniciei, dando resposta, que o nosso sonho, né, ele não é individual, né? É um sonho coletivo.
A nossa luta é uma luta coletiva. E o sonho é muito importante para nós indígenas. Sonhar. A pessoa que não sonha, ela para de viver. Você parou de sonhar, você parou de viver. Porque para nós, povos indígenas, os sonhos são orientações para a vida. Por exemplo, nós, povos indígenas, sobretudo Pataxó, a inovação da música entre os Pataxó vem através do sonho. Os Naô, que são os espíritos, nos mostra a música através do sonho. Ele quer que a música seja cantada, seja entoada. Então ele vem através do sonho e traz aquela música. Mas não, ele não traz diretamente para o cantor, para o puxador da música. Ele traz para qualquer membro da comunidade. E aí esse membro da comunidade vem até o cantor para repassar essa música. E para entregar essa música. Então, o processo de renovação do canto, de oxigenação do canto dentro do povo Pataxó, né, se dava dessa maneira. Né? Me recordo ainda que eu uma vez conversei com os cantores mais antigos, né, com o seu Manuel Santana, né, que era um cantador. Eu né? conheci muito o seu Manuel Santana, muito. Lá de ele Boca me da dizia Mata, que, né? exatamente, da aldeia Boca da Mata, ele falava que o seu irmão, né, que já faleceu, que agora o Firmo, o irmão dele Firmo, recebia em sonho a música e contava para ele como foi o sonho, e ele reproduzia, né, aquilo que foi contado em música. Né? Então era assim que os mais velhos, né, traziam uma nova música para a aldeia, e as músicas sempre vinham num contexto. Não era assim para ser cantada a todo momento, em qualquer lugar. Né? As músicas, né, as músicas indígenas, elas não são apenas sons. Elas são um conjunto de manifestação, né, de signos e símbolos, né, tudo entremeado, né, na música. E a gente precisa compreender isso para, né, para saber respeitar e para saber um pouco mais para lidar com isso. Né? E o cantor, ele é que leva toda essa carga, todo esse fardo de saber explicar, de saber, né, falar sobre isso, né? E muitas das coisas a gente não pode falar, né? Por conta das próprias questões espirituais, né? Isso mesmo. Então, assim, né, o sonho, ele é importantíssimo para nós, povos indígenas. Então, eu tenho, por exemplo, uma irmã, minha irmã mais velha, o Ritoé, que ela não sai de casa se acontecer algum sonho, né? Um sonho que é negativo, né? Que fala, né, traz algum tipo de informação, ela paralisa tudo que se ela tinha que viajar, ela não viaja mais, né? Se ela tinha que sair de casa para algum lugar, ela não sai, ela respeita o sonho. Né? O sonho é muitíssimo levado a sério para nós indígenas, né? Tem então, assim, aquela, só um parênteses aí, tem aquela antropóloga, a sua xará, a Manuela Carneiro da Cunha, né? E ela fala no livro dela chamado Cultura com Aspas, ela fala traz um conceito do sonho, o sonho como uma metodologia indígena de pesquisa. É uma pesquisa do seu próprio mundo, uma pesquisa de sua ancestralidade, uma pesquisa de sua cultura, como se fosse ela coloca nesse nível, ela diz assim, para se entender o que eu estou falando, eu digo que o sonho é uma metodologia de pesquisa indígena com sua importância própria, né? E eu achei super interessante isso, porque
é uma coisa que traz um outro jeito de pensar, um outro jeito de buscar conhecimento, né? Porque o sonho, quando a gente dorme, a gente abre um portal que a gente não consegue, né? Só alguns poucos, né, que são os pajé, conseguem ter essa comunicação com os espíritos, mas os demais estabelecem isso através do sonho, né? Uhum. E quando os espíritos querem conversar, eles conversam através do sonho, passam, na verdade, não é necessariamente o diálogo, né? Mas ele passa a sua informação, o que ele quer, através do sonho, né? O sonho para nós indígenas não é algo tão banalizado como em outras sociedades, né? Para nós, o sonho é levado a sério, né? Enfim, e o sonho tem né, tem guarda uma semelhança e guarda uma importância com o nosso modo de vida, né? Por exemplo, se a gente for buscar, né, semelhança, aproximação entre as culturas indígenas mais diversas, né, no Brasil e em toda a América Latina, a gente vai se aproximar, sobretudo na ideia do bem viver, né? Na ideia do viver bem, o viver com dignidade, né? O viver que não é um viver apenas do ponto de vista individual. Viver, para mim só, é um viver coletivo. Ou seja, Sim. Com a a minha, natureza também. a minha felicidade, né, ela não pode implicar na infelicidade do outro. Isso é bem viver, né? Uhum. O bem viver é você estar conectado, né, com seus ancestrais, com a natureza, com a terra, porque nós vivemos em uma grande teia, né? São várias energias que estão sendo emanadas, que são interligadas, né? E quando a gente, né, corta o vínculo, né, com a terra, com a natureza, nós estamos cortando o vínculo com nós mesmos. Porque já diria os mais velhos, a filosofia dos indígenas mais velhos, que não é a terra que nos pertence, é nós que pertencemos à terra. Então a terra nos chama, porque nós pertencemos à terra, Joel, nós pertencemos à sempre aqui, floresta. né? Então a nossa aproximação com a América Latina, né? Inclusive recebi ontem um convite, né, para escrever algumas páginas sobre o bem viver, né? E que vai ser publicado pela Edufba. E, É uma coisa que eu comprei, por favor. Pera. eu vou falar um pouco do que eu penso sobre o bem viver, né, em um artigo, né, Que massa, daqui a um Taquari. tempo, Depois né? você avisa a gente aí que é para a gente ler, para a gente conhecer o seu artigo. Agora eu queria que você também contasse, pessoal, um pouco. Eu falei do Eu acho Patovan, eu acho que é uma muito. história incrível. Pode falar, Maria. Sim, perfeito, né? Ah, tá. E essa resposta vai também tanto para a Manuela quanto para, qual é o nome da outra? Lide. Lide. Vai para as duas, né? A universidade é ótima, é debate, produção do conhecimento, né? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa: esquecer de viver, esquecer de estar com nossos iguais, fazer o que a gente gosta, né? Porque muitas das vezes nós entramos, né, em uma árdua, né, vida de ler artigo que não tem nada a ver com o que a gente quer ler, né? É um negócio chato, né? É É verdade. um negócio estranho, né?
isso sim, são os desafios e o que existe na universidade. Você diz, mas a gente precisamos viver. Quando eu falo de viver, é viver daquilo que a gente gosta. Viver com nossos iguais, comendo a comida que a gente quer comer, né? Pisando na terra que a gente quer pisar, né? Conversando, né? Aquilo que a gente quer conversar. Né? Isso que é o viver que os indígenas, né, amam fazer. E aí nós percebemos uma coisa. Nós indígenas, na década de 90, nós percebemos que só era possível, né, viver do nosso jeito no nosso território. Foi aí que a gente começou a ideia de retomada. Primeiro se retomou o território, ou seja, aqueles locais na qual os nossos avós, os nossos bisavós moravam e que os fazendeiros expulsaram eles com arma de fogo, né? Ou deram uma merreca e botaram eles para fora. Então, assim, a gente vai voltar para o nosso lugar. Meu avô dizia que os nossos ancestrais estão enterrados naquele lugar, e só que esse lugar não está em nossa posse. Ele vai ter que ser nosso. Então, nós começamos, né? E começamos entre os Pataxó, que eu quero me referir, né? Começamos essa luta de retorno ao nosso território tradicional, né? Que a gente chama de retomada, né? Com mais força na década de 90. E aí, não é para, né, para fazer desse território, né, lugares, né, enfim, igual a gente já vive, era lugares de bem viver, né? Lugar para que a gente construa, né, nossa própria modo de vida. Ou seja, por exemplo, as escolas hoje, as escolas indígenas Pataxó, né, elas têm uma nova visão de mundo. Né? Ou seja, antes da década de 90, né, as escolas eram dominadas por quem? Era a mulher né, do chefe de posto que dava aula, né? Era um professor enfim, que dava aula em outros assentamentos e que ia lá na aldeia e dava aula também. Era um negócio. Os indígenas não tinha quase ninguém, né, formado na década de 90, até o início da década de 90, nas aldeias indígenas da Bahia. Né? E aí a gente entendeu que era preciso não somente retomar o território, mas era preciso retomar também os nossos modos de vida, os nossos saberes, os nossos fazeres. Foi aí que o nosso povo decidiu retomar nossa própria língua, que estava paralisada, que a gente sabia como é que falava, mas não era nossa primeira língua. Não era a língua usada no cotidiano. Mas nós falamos assim, vamos recuperar essa língua e vamos recuperar também, né, outras questões culturais e de questão de identidade. Começamos a recuperar as festas tradicionais do nosso povo. Né? Começamos, né, a valorizar a nós mesmos. Porque antes, quando nós fazíamos nossa pintura corporal para sair na cidade, né, as pessoas ficavam olhando nós de forma preconceituosa. Né? Ficavam fazendo chacota, piadas. Né? Mas aí nós começamos a nos organizar, né, e andar, né, várias pessoas juntas, pintada. Né? Começamos a fazer debate sobre isso. Né? Começamos a botar nosso cocá. E hoje, né, na década de 90, hoje nós estamos em 2020, 2020, né? Muita coisa passou já. Então, e a realidade é outra, né? As escolas hoje em dia, todas as escolas Pataxó, né, elas têm uma disciplina que é chamada de Pachohan. Pachohan é nossa língua, mas ela entra dentro da escola como uma disciplina. E nós não aprendemos somente, né, a língua dentro dessa disciplina. A gente aprendemos né, os nossos costumes, as nossas histórias dos mais velhos, as nossas culinárias, tudo que é concernente à nossa identidade, à nossa cultura, a gente trabalha dentro dessa disciplina. Né? E é um processo, né,
de pesquisa e de aprofundamento, né? Muito antes mesmo da gente conhecer a universidade, a gente já pesquisava, né, essas questões de identidade e continua a fazer isso. Inclusive hoje, mais cedo, né, eu fui até convidado para participar né, dessas discussões. Hoje o grupo de Pachorrã, né, o Achorrã, que é um grupo de pesquisa sobre a língua pataxó, estava reunida, né, virtualmente, né, para fazer alguns debates, né? Então, assim, é uma forma de viver, né? Ou seja, você é uma escolha que a gente tem. Todos os dias que a gente acorda, né, que aparece o sol, a gente tem, né, a possibilidade de mudar de vida, no sentido de mudar de perspectiva, né? E nós decidimos, né, que nas nossas escolas não iam mais, né, ser ensinado por professores não indígenas, né? Não é porque nós odiamos os brancos, não, nós temos inúmeros parceiros, inclusive Mara, que é uma guerreira aí, que é uma apoiadora da causa indígena, né? Temos várias outras, né, Maria Eugênia, mas agora você já achou mais, agora você já tem mais aqui, ó. Isso, né, Maria Eugênia, que é nossa parceira, né? E só que esse pessoal aqui. Isso, exatamente, mas eu quero dizer que tem algumas questões que ela deve ser tocada por nós. Manuela, a nossa luta, quem tem que fazer somos nós. A nossa luta, quem tem que fazer somos nós. Com certeza. Tem coisas que nossos parceiros não podem fazer. Que somente nós é que temos que arregaçar as mangas e ir à luta. Né? Por muito tempo, antropólogo, né, funcionário da FUNAI, né, historiadores têm falado pelos indígenas. Agora nós, povos indígenas, né, temos mais que certeza que é a hora de nós falar por nós mesmos. Né? Chega de porta-voz. Né? Queremos agora ser o protagonista da nossa própria história. Né? Essa é uma tomada de decisão nossa. Né? A gente precisa ser autor da nossa própria história. Nós precisamos tomar as rédeas da história, né? E contar a história, né, também do nosso jeito. É preciso que nós reconte a história. Né? Se até aqui construir uma história do Brasil, né, que fala mais do branco, que fala mais dos europeus, né, e das suas aventuras, é preciso também criar uma nova narrativa, uma nova história que fale dos indígenas, das suas lutas, né? Falar que nós defendemos esse território, né? Falar que aqui milhares de indígenas já morreram defendendo, né, essa terra, né? E que nós temos cultura, que nós temos história, que nós temos direito, só que eles não querem ver. Só que o racismo não deixa. Fabiano levantou a mão aí. Eu acho que vai ser a última questão agora para Taquari, porque depois ele tem outra coisa, né? Mas Fabiano tinha a mãozinha levantada aí. Vamos lá, Deixa Fabiano. eu ver se eu estou vendo. Fabiano, fale, Nilton. Não, era uma pergunta que o Taquari... Tudo bom, Taquari? Tudo bem. Ele já tinha até passado por ela, assim. Aí eu até pensei em não fazer a pergunta, mas eu acho importante a gente fazer de novo. Porque o Taquari falou da importância do sonho, né? Para a cultura dos povos originários, principalmente do povo pataxó. E falou a respeito do canto também, como que esse canto se renova e tudo mais. E pensando nessa questão de sonho, da coletividade, né, que o sonho sempre é um sonho coletivo para a cultura dos povos originários, e pensando em sonho também como utopia, né, como perspectiva de futuro, eu gostaria de saber, Taquari, como que seria, dentro da visão pataxó, no caso, esse bem viver, essa utopia, onde esse sonho vai dar, né? E que medida isso pode estar colaborando
para a gente resolver os nossos problemas que a gente tem aqui, que é em decorrência desse modo de vida ocidental, eurocentrado. É isso, com a colaboração que esse bem viver, esse modo de vida pataxó, essa noção de sonho pode estar trazendo para a gente uma perspectiva mesmo de cura para os problemas que a gente vem enfrentando em decorrência do capitalismo. A gente está aí destruindo a nossa mãe terra, né? Beleza. Sim. Fabiano, o sonho, né? Eu estava aqui pensando, né? O quanto as coisas estão interligadas. Eu falei disso agora há pouco, né? Que parece ser uma rede invisível, assim, né? Que tá tudo interligado, mas poucos entendem. Porque também é uma questão também que tem a ver com espiritualidade também, né? Uma vez eu conversando com o mais velho e falando até desse debate também sobre preservação, sobre questão ambiental, né? E falando das questões, por exemplo, das caças que estavam cada dia mais no nosso território, né, desaparecendo, né? E aí eu conversando esse diálogo com o mais velho, aí eu falei, a gente podia deixar de comer caça, né? E deixar os animais soltos e verem. Aí ele me respondeu algo que eu fiquei perplexo, né? Ele disse, se a gente parar de comer caça, a gente para de sonhar. Se a gente para de sonhar, a gente para de viver. Então, assim, o nosso mundo, o mundo indígena, é cheio de significado, porque a nossa construção, né, de ser humano, nossa construção de mundo, né, a nossa concepção de mundo é muito distinta da concepção europeia. O sonho, né, o sonho, ele vai nos ajudar a viver melhor. O bem viver, né, a utopia do bem viver, como você colocou, ele vai nos ajudar, acima de tudo, descobrir que há modos de vida, modo de ser, de viver, de sentir, de pensar, diferente do que eu penso. Diferente do que os europeus pensam, diferente do que os estadunidenses pensam. E que podem ser até melhor, né? Podem ser mais apropriado, mais igualitário, mais democrático, mas que apenas eu viro as costas e faço de conta que não existe, né? E a gente precisa conhecer o bem viver, né? A gente precisa, de fato, exercer o bem viver, né? Porque o bem viver, o estar bem, é estar bem primeiro consigo mesmo. Porque se você não está bem consigo mesmo, você não vai conseguir estar bem com o seu próximo. O bem viver é viver sempre, pensar que você não vive sozinho no mundo, né? Que nós somos seres coletivos e, portanto, precisamos, né, trabalhar no coletivo, né, para melhor viver o coletivo e não desculpe a palavra aí, mas essa porcalheira que a gente vê do individualismo aí cada dia mais, né? A universidade está cheia de individualismo, né? É pessoa querendo ser mais estrela do que a outra, mais aparecer do que a outra. Cara, as vaidades têm acabado com o mundo, né? A gente precisa de, né, ensaiar mais a humildade, né? Precisa ensaiar mais a solidariedade, né? Esses são conceitos que fazem parte do bem viver. Para você fazer parte do bem viver, você precisa ser mais solidário, ser mais humilde, né?
E o bem viver, muitos povos indígenas, né, às vezes algumas pessoas não entendem. Por exemplo, entre os Guarani Kaiowá, né, entre os Guarani Kaiowá há um índice maior do que o índice nacional, né, falando aí, estatisticamente falando, né, de suicídio. O suicídio entre os Kaiowá é muito alto. Mas para compreender esse suicídio, você não vai conseguir compreender isso se você não conseguir compreender o modo de vida daquele povo. Um povo que está ali açoitado, né? Os Kaiowá estão confinados em um território pequeno. Os Cada vez Kaiowá, mais, né? cada vez mais, né? Eu tive no território deles, e lá em 2016, que eu tive lá com eles, os relatos são chocantes, né? Certamente, né, a, a democracia, o direito, a cidadania não alcançou os Kaiowá. Porque os fazendeiros chegam lá com seus jagunços, né, matam as galinhas deles, tudo, né, colocam fogo nas casas, né, destrói toda a plantação e vai-se embora, né, para que eles saiam daquelas terras. Né. Eu estou falando nos dias atuais isso acontece, não estou falando de... Né. Aí, os jovens que vão ficando adolescentes, né, eles veem as irmãs indo para a prostituição, né, naquela região. Vê o pai que já tantas vezes, né, foi assaltado e ameaçado de morte e começa a entrar no alcoolismo. Né. E aí vê todo o contexto de vida, né, todo bagunçado. Né. E nós somos povos do bem viver. Nós somos do povo que quer viver de qualidade, né? E não somente para nós, né? Mas para todos. E me parece que a retirada, né, da própria vida se dá pela impossibilidade do bem viver. Né? E não estou aqui fazendo uma apologia ao suicídio de modo algum, né? Não entenda dessa maneira, né? Mas eu estou falando, né, Do desespero. que é um desespero, uma concepção de vida diferente. Não pode simplesmente tomar uma, né, uma perspectiva, né, como se estivesse se tratando de um grupo, né, comum da sociedade. Né? Esses povos eles têm uma cultura, a cultura dos Kaiowá é muito espiritual, né? Espiritual muito mesmo. Né? Eles são um povo da reza, eles rezam muito, muito, muito. Tudo que eles vão fazer, eles rezam primeiro. Né? E gera todo esse impacto. Né? E a ideia do bem viver, a filosofia do bem viver, ela é mais igualitária. Né? Ela é mais justa. Né? Porque não pensa apenas em nós, pensa no outro. Pensa sempre no equilíbrio, no coletivo. Né? Então, eu acredito que é isso, né? Se o bem viver fosse adotado na vida das pessoas, né, a gente não teria, né, por exemplo, o desastre que a gente vê todos os dias, né? Quando os colonizadores chegaram aqui em 1500, né, as águas do nosso país, dos nossos rios, todas elas eram cristalinas, não havia esgoto nos rios. Né? Quando eles chegaram em 1500, as florestas eram verdes, eram intactas. Né? Não havia desmatamento, não havia queimada, não havia madeireira. Né? Todas essas perspectivas existem. Né? E a floresta está sendo destruída e a água contaminada porque não há uma perspectiva do bem viver. Né? Há uma perspectiva capitalista, predatória, né? De que tudo pode virar dinheiro. Né? Então, essa. A questão do bem viver é uma contraposição ao modo de vida capitalista.
Eu queria sugerir que está chegando no horário de terminar, Obrigado. né? Porque o Taquari tem outra coisa aí para fazer. Só queria lembrar aqui, sugerir para quem tiver interesse em conhecer melhor essa história dos Guarani Kaiowá, tem um filme muito bom chamado Terra Vermelha. Eu tenho esse filme, a gente possa emprestar, como é que chama? Passar o link para quem quiser e tal, emprestar, que eu falo, não é Você físico, né? passa, Passo para você vocês. É um passa filme para a gente. maravilhoso. Esse filme é muito importante, eu acho, para entender o Terra Vermelha. Sim. E E queria agora pedir ao no, Taquari para ele cantar, né, no final. Desculpa, Maria não, Eugênia. assim, sei algumas palavras rápidas de cada um, bem rápido, porque eu sei que Taquari já até mandou, você mandou para a gente a outra live que ele vai participar lá. Essa, a gente não quer atrapalhar o horário de Taquari e nem cansar Taquari. Eu só quero dizer para você, Taquari, que estou agradecendo muito a sua aula. A sua aula para nós é inspiradora, foi assim a abertura desse processo nosso aqui com essas novas pessoas. A gente está abrindo mesmo um ciclo com você. A gente espera ter outras oportunidades para você estar com a gente, contar histórias, a Claro. gente conseguir entrar nesse universo cada vez mais, conhecer mais sua língua, seus cantos, conhecer mais um pouquinho da avó Lua. Eu achei muito bonito você falar da identidade que você falou. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho avó, depois falou da avó Lua. Todas essas coisas são formas de identidade, esses vínculos amorosos e com o seu grupo, com o seu povo. Isso nos falta, não foi, quer dizer, a gente busca isso, quer dizer, eu e essas pessoas que estão aqui com você hoje, a gente está buscando essa, essa qualidade de interação, esse conhecimento. Então, eu quero agradecer muito a você, essa disposição de estar com a gente. E você é um amigo querido. E eu queria que cada um falasse alguma coisa de despedida para Taquari, e depois ele canta para ir embora, porque canta para chegar e canta para sair. Ele é um cantador, ele é o cantor, o dono do canto. É assim que ele faz. Então, vamos falar, ter noção que Taquari tem outra palestra que ele tem que dar. Então, cada um fala alguma coisa para a gente não deixar em brancas nuvens, como diz o outro. Quem quiser, Bom, começa. eu queria agradecer muito, muito a Taquari por estar se disponibilizando, por estar abrindo essa parte da tarde dele, né, agora que até escuro, para apresentar um pouco da visão que ele tem de vida, dos saberes do povo que ele representa. E eu só tenho a agradecer. Eu fiquei o tempo todo anotando, acho que por isso que eu nem perguntei, que eu fiquei anotando aqui, porque são coisas que eu acredito que podem mudar, né, o pensamento. E para mim foi uma grandíssima aula, né? Muito obrigado, muito obrigado. Só tenho isso a agregar. Taquari, meu irmão, muito obrigada pela sua aula, por você compartilhar esse conhecimento com a gente. Nossa, foi extraordinário. E é sempre bom, não é? Como você disse, a gente ouvir os relatos, as histórias do dono da história, dos donos das histórias. Isso aí é muito forte. Muito obrigada mesmo. E venham outros encontros. Obrigado, Taquari. Foi muito bom mesmo. Eu acho que, como você falou, uma maneira de resistência é ser e estar. E só por você estar aqui, de perto, aqui nessa tela de computador, já dá sentido a esse projeto muito mais, dá um sentido muito mais forte, porque a gente sai dessa dicotomia, sai disso que você mesmo falou, de estar falando sobre o outro, ou de estar nesse ciclo pedagógico de estar falando sobre, mas na verdade não está falando sobre. Você consegue entender o que eu quero dizer com isso? E acho que você está aqui falando sobre o que você é e o que você está, dá um sentido de profissão muito maior a tudo isso. Gratidão. Obrigado.
Valeu, Taquari, aí pela transmissão de conhecimento, por tudo que você fez aí pela gente, por estar doando o seu tempo para poder estar tendo essa conversa, para poder estar passando todas essas coisas para gente. E também desculpa por não estar o tempo todo aqui presente, ouvindo tudo que você tem para dizer. Eu tive que sair no momento porque eu tive uma necessidade mesmo, eu tive que fazer um trabalho ali, mas eu queria muito estar presente todo mundo que você teve dando essa aula para a gente. Infelizmente não foi possível, mas muito obrigado por você estar se fazendo presente nisso aqui para poder estar passando tudo isso para a gente, todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, tudo que você tem para transmitir. Eu também só tenho a agradecer ao encontro de hoje, né, esse encontro virtual, né, que essa conversa me motiva cada vez mais a procurar, a pesquisar, a entender um pouco mais sobre os povos originários, porque realmente essa história é apagada, né, para a gente, e hoje só tem me motivar cada vez mais a buscar isso. Então, muito obrigado, Taquari, por estar aqui hoje com a gente. Obrigado, Taquari. Muito obrigado mesmo por esse encontro. Foi maravilhoso. Eu aprendi muita coisa. Também estou com meu caderninho aqui cheio de anotação. E vamos atrás desse sonho, né? Vamos buscar esse bem viver. E se a gente torna essa utopia concreta, né? Possível. Foi um encontro de bem viver hoje. Faltou alguém para falar, Eduardo? Não, só mesmo agradecer, né? Como todo mundo já falou aí também, né? Então, agradecimentos, assim, né? Esclarecimento de muitas coisas, assim. Eu acredito que os próximos encontros, né, vamos nos aprofundar mais e é sempre enriquecedor essa troca, né? Muito enriquecedora mesmo. Obrigado. Okay. Gente, eu gravei, viu? O áudio desse encontro está gravado. Uhul! Legal, principalmente Bem, Vamos cantar. Vamos ouvir, Taquari. Vamos cantar. Só que eu só quero falar só duas coisas muito rápidas, né? Primeiro, deixar para vocês uma reflexão, né? A gente falando da temática indígena aqui, né? Aí eu pergunto, o que há de índio em nós, né? O que há de índio em vocês, né? A gente precisa, né, fazer essa pergunta, né? O que há de índio em nós, né? Existe alguém dentro de nós ainda, alguma coisa de índio entre nós? Né? Então, assim, a gente tem que deixar fluir o índio que está dentro da gente. Né? É isso aí. Para valorizar, para respeitar. Né? Isso aí mesmo. É isso aí. Então, estamos puxando esse fio. E assim, convidar vocês, se vocês quiserem, né, se não se sentirem cansados e quiserem ouvir um pouco mais, né, de mim, eu vou estar numa live agora falando sobre educação. Né? Vou falar sobre educação e vou falar, sim, sobre uma questão da educação, né? Uma tentativa de descolonizar essa educação, né, tão conservadora e tão eurocêntrica. Né? Então, se vocês quiserem ouvir um pouco mais de mim, eu já disponibilizei aí o Fly para a Mara, e aí ela passa para vocês aí, né, que a gente vai continuar dialogando sobre esse tema. Né? E eu vou cantar. Beleza, né? Vai cantar. Vou até me sentar retinho. Aponteru ananguaira pamenya mitange upotoreata. Aponteru ananguaira pamenya mitange upotoreata. Anatoreata jatupa teo jurema. Aponteru ananguaira pamenya mitange upotoreata.
Anasunia ta jahatupa te ojorema. Aponteru anaguaira panenya mitange ukusunia ta. Anasunia ta jahatupa te ojorema. Obrigada, Até um Muito Taquari. obrigada, Como é que... Taquari. Até a próxima. Obrigada, Taquari.